Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive nesta terça-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho diariamente estendido a minha destra de amor e convidado você a uma reflexão diária, matinal, e aqueles que ouvem pelas estações de rádio, pelas madrugadas, enfim. Mas o nosso desejo é que este programa seja um resgatador de vidas, seja uma ponte que unirá você à glória de Deus. Para isto, pregamos a palavra verdadeira e genuína da graça de Deus. Só a genuína graça de Deus realmente salva. Então, vamos à segunda parte. A primeira parte preguei ontem, vamos à segunda parte da mensagem. Durante a programação, deixamos o telefone 3017 90 90 e ouça sem resistência, ouça sem constrangimento. O Espírito quer falar ao seu coração. Até já. A essência da mordomia, tudo pertence a Deus. Então, na medida em que nós administramos melhor o que é dele, Deus confia mais. Mas Deus não pode confiar se eu for injusto com o que eu tenho hoje. O que Deus me deu hoje, vamos imaginar, pastor, eu ganho R$1.000, R$5.000, R$10.000, 20. Se eu não for fiel com o que eu tenho, ou ganho hoje, ou faço hoje, Deus não pode acrescentar nada. Isto é uma regra de vida. Isto é fundamento de Deus. Por isso é que eu estou ensinando isto, amado, porque todos nós já somos administradores de alguma coisa. Deus já nos confiou recursos e talentos, tudo lhe pertence. Agora, a nossa meta qual é? Sermos melhores mordomos do que Deus já confiou, para que Deus acrescente. Agora, se eu não for capaz, pastor Carlos, se eu não for capaz de ser fiel agora, amado, vou lhe dizer como diz o carioca, tira o cavalinho da chuva. Eu não posso chegar aqui com grandeza. Porque às vezes a pessoa me diz, apóstolo, estou fazendo um negócio aí, se eu conseguir ganhar e tal, eu vou dar 30% para a igreja. Eu digo, irmão, o irmão não consegue dar 10, que eu digo vai dar 30. Por isso que eu estou lhe dizendo, a abundância é uma prova de caráter mais do que a pobreza. Porque as pessoas que se desviaram deste ministério, grande parte delas se desviaram porque conseguiram ganhar, tinha uma meta. A minha meta é ganhar 500 mil. Quando chegaram, viraram as costas a Deus. Quando o que Deus tem para nós, amado, ouça, Deus disse, eu tenho tesouros. Eu farei algo que você não sabe. Mostrar-te-ei coisas que você não conhece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado, amado, o que Deus tem preparado, Ele diz, são coisas grandes diante dos vossos olhos. Mas como é que eu vou chegar aqui numa coisa grande, se eu aqui fico numa luta com Deus? Vou dar o dízimo, não vou dar o dízimo, é para engordar o pastor, não é para engordar o pastor. Para que ele precisa? Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. Se Deus quiser fazer dinheiro, faça ele, não vai tirar do meu bolso. Se eu entro nesta engrenagem mamônica, eu nunca vou chegar aqui e dizer, o resto da minha vida eu tenho. Essa é uma verdade, bispa. Eu quis muito ensinar esta série porque Deus dá posses, Deus dá talentos, Deus dá recursos, Deus dá um corpo, Deus dá uma vida, Deus dá uma alma, Deus dá uma mente, Deus dá habilidades. Somos templo do Espírito Santo. Ele, sabe, é tanta coisa que Deus nos deu que eu tenho que aprender a cuidar do que é dele, até da minha saúde. Vós não sois de vós mesmos. Significa que o meu corpo não é meu. Eu não posso maltratar o meu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Por isso nós, está dizendo a bispa, nós não temos vícios. Não se bebe, não se fuma, não se droga. Por quê? Nós temos o temor de Deus, saber o corpo não é meu.
Paulo disse: se você tentar destruir este corpo, Deus te destruirá. Então, às vezes eu ponho-me a perguntar assim: que tipo de mordomos nós somos? Bons ou maus? Fiéis ou infiéis? Sábios ou nécios? Porque olha como é que Deus disse em Deuteronômio: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que dá forças para adquirires riquezas. Ele é que dá. Se eu aqui na prova, há pouco um irmão me disse: apóstolo, estou trazendo o meu dízimo, e eu sou fiel, mesmo que haja algum problema, eu não toco no dízimo. No tempo do luto, é sagrado. Se eu aqui não tenho como, ser fiel na hora do luto, o que eu posso esperar que Deus faça? Que venha aí com um caminhão de dinheiro na minha vida. Para quê? Como? Se eu não seria generoso lá atrás, se eu fico discutindo centavos com Deus. Amado, nós estamos abrindo um leque de entendimento. O senhor é um profissional, é um chefe de família, é uma dona de casa, é um empresário, profissional liberal, é um comerciante, é um jovem, é um aposentado. Ouça, amado, Deus diz que quer gerar riqueza. Mas se eu não for fiel aqui, olha, como é que eu posso chegar aqui com riqueza? Para que Deus daria? Qual era o objetivo? Isto é bom, nos faz refletir todos juntos. Talvez alguém diga: mas apóstolo, como é que eu posso ser generoso e um bom administrador se eu estou afogado em dívidas? Ou se eu tenho um baixo salário? Seja honesto, apóstolo, seja, real. Eu estou em um baixo salário. Sabe que Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no... Também, é a consequência, também. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ponto. Esta é a realidade. Então, Provérbios 13:18 disse: a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Então, se eu aqui rejeitar a instrução, diz que pobreza e afronta sobrevêm. Eu quero muito que você esteja ouvindo não a voz do Miguel Ângelo. Eu quero que você esteja ouvindo uma voz além da minha voz, do meu timbre. Diz que, quer dizer que onde há pobreza e afronta, é sinal de que eu aqui rejeitei a instrução. Então, se eu quero ter muito aqui, eu não posso ter dúvida. Eu não posso lutar com Deus com aquilo que Ele já me deu hoje, com aquilo que Ele colocou e dispôs na minha vida. Se eu aqui eu tenho coragem de acreditar na predestinação, na eleição, na cura divina, no milagre, mas nas finanças, não, apóstolo, eu luto com Deus nesta questão. Esta é a minha fragilidade. Estou lhe dizendo: você nunca chegará aqui. Aqui é o lugar da abundância, aqui é o lugar fruto do que eu fui justo ali e fiel ali atrás. Então às vezes você diz: mas tem aquela família, não evolui, não cresce, está sempre com necessidades, porque rejeita a instrução. Ou Deus estaria sendo fiel a uns e mentiroso para outros? Deus não mente. Deus não mente. Então o que o Senhor põe em nossas mãos tem que ser bem administrado, porque é Ele que dá o crescimento. Veja o que diz em 1 Coríntios 3, 6, 7, 8. Eu plantei, o senhor Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, eu aqui estou trabalhando na minha fidelidade para eu receber o meu galardão. Ou seja, hoje o Senhor já pode fazer a nossa igreja crescer muito mais, ter muito mais
expansão de divulgação do Evangelho, e nós estamos aguardando coisas grandiosas de Deus. Não vou me calar enquanto não tiver 24 horas por dia a mensagem de satélite. Amado, por quê? Porque eu não sou mais o pastorzinho que eu era lá da Ilha do Governador. Lá na prova de fogo, eu fui fiel. Sempre fui fiel dizimista. Quem me acompanha há 40 anos sempre me viu com o envelope do dízimo, com o cheque do dízimo, sempre, porque eu conheço, olha, digo isto, eu conheço alguns colegas nossos, quando fomos consagrados, éramos 35 ao mesmo tempo. 95% não fez nada. Porque na hora da luta ali, sou fiel ou não sou fiel? Fico na igreja todos os domingos ou vou para a Angra dos Reis beber coquetel de água de coco? O que eu faço? Eu disse, não, senhor, podem me chamar de patinho feio, eu vou ser fiel aqui, no pouco. Eu ia para a igreja, eu tinha sido diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, eu ia para a igreja, eu não sabia se tinha recursos para eu comer, para eu viver. Mas eu disse, Senhor, é aqui que está o meu futuro. Se eu aqui tiver dúvida, não tiver coragem de colocar o meu dízimo nas tuas mãos, a minha oferta nas tuas mãos, o que eu posso algum dia esperar ser pastor de uma igreja gigante? Olha, os senhores não estão aqui por um acaso, isto é fruto de Deus, na minha vida e na sua vida. Deus sabe que você não poderia ter outro pastor, nem outro coach que administrasse a sua vida, te encorajasse. Deus sabe por que nós estamos aqui. Então, Deus nos confia também pessoas para administrar, os nossos filhos, os nossos empregados. Se você é um empresário, nós temos que ser tutores dos nossos filhos. Olha, o pastor, Deus confia ovelhas. Eu tenho que ser um bom mordomo para a tua vida. Claro que você conhece líderes que foram maus mordomos, que jogaram aí poeira por todo lado, mas perante os olhos de Deus, eu sou responsável e terei que prestar contas a Deus da proteção e do pastoreado que eu tive com a sua vida. Porque, amado, você não é minha ovelha. Você é ovelha de Jesus. E Deus me constituiu pastor e bispo para pastorear as ovelhas dele. Então eu sou responsável. E acima de tudo, amados, eu tenho que te oferecer segurança com aquilo que eu ensino nesta igreja. Eu tenho de oferecer segurança. E eu vou lhe dizer porque não está na sua apostila, você vai anotar. Filipenses 3:2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então o que Paulo estava dizendo? Cuidado com quem ensina algo diferente do que Paulo ensinou. Paulo chamou de falsa circuncisão. Ouça, Paulo não contemporizou, Paulo não enfeitava o pavão, Paulo não tolerava quem afastava pessoas da doutrina da graça de Deus. Paulo chamou de cães. Isto tinha recado, é para os da lei. Então, cães. Hoje o cão é outra história. A maioria das famílias tem cachorrinho. Hoje o cachorrinho é o grande amigo da família. Tem pessoas que não casam, compram um cachorro. Não querem, não quero saber de mulher, não quero saber do marido, não. Cachorrinho já é ótimo para mim. Então, esta ideia do cão hoje, ou o cachorrinho, você vê a pessoa viajando num avião com o cachorrinho. Uma vez eu estava fazendo uma viagem, tinha um senhor passeando de cachorrinho dentro do avião, para trás, para frente. Aí botou um negocinho, um bercinho, deitou o cachorrinho, e deu uma madeira, e deu comidinha, depois limpou o cachorrinho, e passou paninho molhado, e dava beijinho no cachorrinho. E ele era capaz de não fazer isso com o filho, mas com o cachorro ele fez.
E eu estava pensando, Deus, esta palavra de Paulo não era o cachorro de hoje, o cãozinho amigo da casa. Eram cães selvagens que andavam em bandos, que buscavam vítimas. Paulo chamava de falsos mestres, que devoravam os que tinham pontos fracos. O salmista já vinha dizendo isto, olha só, Salmo 59, 4 e 5. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperta, pois, e vem de encontro às nações. Não te compadeces nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Veja, o salmista já vinha dizendo a Deus, Senhor, tem gente que é traiçoeiro. Então, Paulo diz, acautelai-vos. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo não contemporizava, Paulo não tolerava. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Gostem ou não gostem aí fora, eu não contemporizo nem tolero quem não viva a graça de Deus. Porque se eu deixar um pouco de fermento aqui dentro da igreja, toda a nossa massa vai ser levedada, amado. E ele disse em Filipenses 3,3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, nós é que somos a circuncisão. Nós não nos gloriamos na carne. Paulo estava dizendo, nós não nos gloriamos em obras, em sacrifícios, em batismos, em sábados, em pagar o preço, em lei, em jejuns, em festas. Amados, isto é outro evangelho. Paulo disse, eu não tolero isso. A igreja não pode ter um cão, um falso obreiro ou uma falsa circuncisão dirigindo a igreja. Pregar fora da graça de Deus é cão. É alguém que tem o objetivo de destruir outra pessoa, encontrando fraquezas nesta pessoa. Então, é amaldiçoado. Quem prega outro evangelho é amaldiçoado. Por isso, Gálatas 1, 6 a 9, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que temos pregado, seja... Então eu vou lhe dizer com muita coragem, mais uma vez, amado, o ministério que não vive e não prega a graça é anátema. Anátema quer dizer o quê? Maldito. Quem vive debaixo das obras da lei, vive debaixo de... Mas isto não foi uma invenção do Miguel Ângelo. Não, isto é Paulo, que ouviu lá no terceiro céu e trouxe à igreja e disse, Gálatas, vocês começaram bem e agora vocês estão indo para trás. Vocês estão vendo que é gente que vos perturba e quer perverter o evangelho de Cristo. E ele diz, quem prega além deste evangelho é anátema. Olha, pode ser um anjo ou um apóstolo, é anátema. Eu vou lhe dizer uma coisa pela experiência que eu tenho. Não pense você que Satanás é tolo. Satanás não é tolo. Ele é o pai da mentira. Mas não tem tolice não. Você sabe, o que Satanás mais quer é que nenhuma igreja viva a graça legítima de Deus, a genuína. A graça de Deus é vivida por um povo que é instruído pelo Espírito Santo, que não confia na carne. Neste ministério eu não confio na carne de ninguém e não quero que ninguém confie na minha carne. Paulo disse isso em Filipenses 3,18. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os judaizantes, aqueles que guardam o legalismo. Quando nós já sabemos que Cristo já realizou tudo, que é por graça e somente por graça, o padrão de Deus do cristianismo é graça.
Nós seguimos o evangelho da incircuncisão, que Paulo recebeu de Deus para a igreja gentílica. Nós não confiamos na carne. Deus quer ser adorado em espírito. Deus não quer ser adorado em sacrifício, em paga-preço, em jejuns, em vigílias e batismos, amados. Então, quando eu vejo um líder evangélico com kippá, que é dos judeus, não é nosso, por que foi criado o protestantismo? Por que houve a reforma protestante? Será que isto foi uma tempestade num copo d'água? Ou foi para tirar os eleitos do ranço, da tradição, da ignomínia, da idolatria de Roma, para conhecerem a verdade os libertasse? Então a igreja evangélica pode ter princípios católicos? A igreja evangélica pode estar adorada e ligada ao judaísmo? Não, amado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele cumpriu a lei. Ele disse: não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Olha, eu vou lhe dizer sem medo, bota a câmera aqui na minha cara. O único ministério que eu conheço livre no Brasil é a Igreja Cristo Vive, amado. O resto é um bando de escravos. Agora põe na internet e diz: foi eu que falei. Igrejas escravas. Paulo disse em Efésios 2, 8 a 10: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Aqui está o busilis da questão, para que ninguém se glorie. Amado, a história diz o seguinte: eu fui o único pastor no Brasil e no mundo que cheguei num púlpito e disse: eu desci do pedestal. O único homem que teve coragem no mundo de dizer: a nossa suficiência vem de Deus, não do pastor. O único homem que disse: eu sou pó, não valho nada. Ninguém mais tem esse peito. Todos querem se gloriar e serem gloriados. Agora, o reverendíssimo, e chega uma pessoa. Não me toquem, porque eu estive na presença de Deus. E eu vou dizer o contrário: toque-me, porque eu ando na presença de Deus, amado. Porque, amantíssimo Pai, entramos na tua presença. Oi? Se você entra na presença, você está na presença de quem? Do Satanás? Aqui nós estamos com o Satanás, e agora vamos ao culto e entramos na tua presença, ainda com o kippá. Com todo respeito, mas isto não é para a igreja evangélica. Não, nós somos a essência da mordomia, tudo pertence a Deus. Estamos terminando o programa nesta terça-feira. Se você me ouve na Bandeirantes, lembrando que agora às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, e estamos também nos preparando para quarta-feira, a grande noite apostólica e profética com o apóstolo Miguel Ângelo. Deixo o meu telefone 30 17 90 90, lembrando que a Catedral Cristo Vive está situada na Rua Maricá, 320, Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. É aqui que os seus sonhos se realizarão. Se você tem sede de Deus, se você tem um desejo profundo de viver a verdade libertadora, a genuína graça, você encontrou o caminho. É aqui, somente aqui na Igreja Evangélica Cristo Vive. Há uma revelação, há um pacto de melhores e superiores promessas que farão da sua vida a vida de um vencedor. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que ama a salvação de vidas, que crê na grande comissão. Todos unidos dizemos: graça e paz, um dia maravilhoso e vitorioso. Não temas, Deus está no controle.